Bom dia, boa tarde, boa noite. Neste vídeo nós vamos tratar do tema cumprimento de sentença. Vamos falar das disposições gerais previstas no Código de Processo Civil. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos tratar nesse vídeo a respeito do tema cumprimento de sentença. Vamos ver as disposições gerais previstas no Código de Processo Civil e vamos ver também algum entendimento doutrinário a respeito desse tema e ao final resolveremos uma questão de concurso. Bem, vejamos aqui o que diz a respeito desse tema Fred Dias Júnior, Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na página 471. Eu vou mostrar a capa, como de costume. Eu vou mostrar a capa do livro para vocês. Ó. É essa obra aqui, tá? Didier, Leonardo, Paulo, Rafael, curso de Direito Processual Civil. Aqui tratam da execução, né? Conforme essas leis. Aqui não está aparecendo muito bem, mas é a editora Juspodium, tá? 8ª edição. Deixa eu diminuir um pouquinho. Vou subir aqui. Pronto. Né? Volume 5, 8ª edição, atualizada e ampliada. Editora Juspodium. Então vamos voltar ao nosso roteiro. Então veja o que eles dizem, e essa observação é muito importante para a gente começar a falar de cumprimento de sentença. Olha o que eles dizem. O cumprimento de sentença é execução. Pode parecer que não. Por que estão dizendo isso? É óbvio que cumprimento de sentença é execução. Mas é importante isso ser dito porque lá nos vídeos de 2005, 2006, quando ainda por óbvio vigorava o Código de 73, o Código de 1973 ele sofreu uma reforma. Através de leis de 2005 que entraram em vigor em 2006, sobretudo a lei 11.232, sobretudo essa lei mudou profundamente o processo de execução, e essa lei criou a fase de cumprimento de sentença. Foi através dessa lei que foi criada a fase de cumprimento de sentença, como eu já abordei em vídeos introdutórios aí sobre o processo de execução. E na época houve quem dissesse que não havia mais execução fundada em título executivo judicial. Aí, a partir do momento que entrou em vigor esta lei, era errado falar execução, que o correto seria dizer cumprimento de sentença, né? Então, essa observação é importante eles dizerem que o cumprimento de sentença é execução. Sim, não deixa de ser, é execução. Eu lembro bem que na época o Barbosa Moreira, o saudoso Barbosa Moreira, publicou um artigo falando sobretudo da questão da mudança do conceito de sentença, que essa lei também trouxe, e ele dizia que houve apenas uma mudança de rótulo, mas o conteúdo continuava o mesmo. Então você pode chamar de cumprimento de sentença, claro, é a nomenclatura adotada pelo Código, mas não deixa de ser execução, né? A natureza jurídica continua sendo de execução. Só que esse detalhe aqui é importantíssimo. Ó. Só que execução fundada em título judicial. Né? Então é importante saber isso. Quando se fala cumprimento de sentença, está se falando de execução, mas é execução fundada em título executivo judicial. Aí toda aquela ideia de sincretismo, enfim, temas que eu já abordei em vídeos anteriores, tá? Vídeos introdutórios aqui na playlist de execução. Então não há outra distinção em relação à execução regulada a partir dos artigos 771 e seguintes do Código de Processo Civil, que é exatamente a parte que o legislador usou a denominação processo de execução, e é onde é abordada a execução fundada em título executivo extrajudicial. Daí a princípio a confusão, né? Isso, claro, no código anterior houve uma certa confusão e houve quem se precipitasse e dissesse isso, olha, agora não tem mais execução fundada em título judicial, é cumprimento de sentença. Falar execução está errado. Não está errado, continua sendo execução, né? Só que o legislador adotou a nomenclatura, o rótulo, como diria Barbosa Moreira, né? O rótulo de cumprimento de sentença. Tá? Mas é execução, só que execução fundada em título judicial. Né? Não há outra distinção em relação à execução regulada a partir dos artigos 771, já dissemos, que é a parte que o Código trata, usa a nomenclatura processo de execução e onde é tratada a execução fundada em títulos extrajudiciais, títulos executivos extrajudiciais. Assim, embora o Código de Processo Civil tenha posicionado a disciplina do cumprimento de sentença logo após a fase de conhecimento, talvez até por conta da ideia de sincretismo, quem sabe, né? E antes dos procedimentos especiais, mas bem distante do livro 2, exatamente onde começa ali a partir do 771, né? Do processo de execução, propriamente dito, né? Isso não altera a sua natureza, como diria Barbosa Moreira, a sua essência, o seu conteúdo, né? É de atividade executiva que se trata. Então a gente não poderia começar a falar de cumprimento de sentença sem fazer essa observação importantíssima aqui
da obra de Didier, Leonardo Carneiro Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria. Tá? Bem, outra observação importante de ser feita aqui de início, e essa da obra do Renan Faria, isso é alemão, né? Não sei se é Kruger, alguma coisa assim, enfim, me perdoe, não saber a pronúncia correta. Né? Ele é mais chamado de Renan Tamay, que aliás tem uma página no, não sei se pode chamar de página, né? Mas ele publica vídeos bem interessantes no YouTube, se vocês procurarem vocês vão encontrar vídeos excelentes do Renan Tamay. Então nessa obra aqui, ó, vou mostrar cá para vocês, é essa aqui, tá? Editora Saraiva, Renan Tamay, Manual de Direito Processual Civil, etc. Tá? Enfim, vamos em frente. Outra observação importantíssima, tá? Uma das características importantes da fase, olha que ele fala da fase do cumprimento de sentença, né, e isso remeto vocês ao vídeo introdutório que eu já fiz sobre o processo de execução, é a de que esta modalidade de execução, né, não há como negar, de título judicial, é a subsidiariedade. E a gente vai ver já essa questão aqui no 513 do Código de Processo Civil, tá? Existente para execução de título extrajudicial, sendo aplicável àquela modalidade executiva tudo que esteja lá previsto, desde que não seja contrário ao sistema adotado no cumprimento de sentença. Então, aquela questão de que os alunos do curso de Direito veem isso, né, em introdução ao estudo do Direito, ao ensino do Direito, a norma especial afasta a geral. Então, se a norma específica sobre o cumprimento de sentença, por óbvio que isso afasta a regra geral naquilo que lhe for incompatível, né? Agora, quando o legislador silencia do cumprimento de sentença, por exemplo, com relação à penhora, você vai se socorrer da parte do Código que trata de título extrajudicial, porque a penhora vai ser feita do mesmo modo. Tá? Vocês vão ver que de vez em quando o legislador até remete aos dispositivos da parte do processo de execução propriamente dito, né? Que é onde é tratada a execução fundada em título extrajudicial. Então essa subsidiariedade é importante de ser destacada também, né? Nós vamos ver as disposições gerais sobre o cumprimento de sentença, sabendo que subsidiariamente serão aplicadas as normas relacionadas ao processo de execução propriamente dito, né? Que começa ali a partir do artigo 771. Bom? Bem, dito isso, nós vamos agora ver a redação do Código de Processo Civil. Tá? Aliás, quem acompanha meus vídeos aqui no canal sabe, eu nem tenho o hábito de fazer vídeo dessa forma. Mas como os meus alunos, eles gostaram, acharam interessante, eu vou fazer esse vídeo, eu estou fazendo aqui no meu apartamento. Esses barulhos são os barulhos do apartamento. Tá? A gente está ainda nesse momento de pandemia. E eu pensava até em não fazer vídeo nesse período, mas enfim. Então esses barulhos são os barulhos naturais aqui do apartamento, tá? Enfim, vamos em frente. Então, quem acompanha meu canal sabe que eu nem tenho o hábito de comentar artigo por artigo. Mas como eu estou dando aula, né, agora à distância, também aqui do meu apartamento, e fiz isso com os meus alunos, eles gostaram muito. Então, seguindo até a recomendação deles, eu resolvi fazer esse vídeo comentando com vocês aqui os artigos 513 a 519 do Código de Processo Civil, que são exatamente as disposições gerais sobre o cumprimento de sentença. Vamos a elas. Então, no Código de Processo Civil, começa aqui no 513, do cumprimento da sentença, disposições gerais. E é muito importante entender essa parte, para no futuro próximo você poder ver, eu pretendo fazer vídeos específicos sobre o cumprimento de sentença que se busca o pagamento de quantia certa, o cumprimento definitivo, o cumprimento provisório, sobre o cumprimento de sentença em que se busca a exigibilidade de prestação alimentícia, né? Enfim, e os demais procedimentos previstos no Código, né? Execução contra a fazenda pública, em que se busca a quantia certa, de obrigação de fazer, de não fazer, de entregar. Pretendo fazer um vídeo para cada uma dessas modalidades aí, para cada um desses procedimentos aplicáveis ao cumprimento de sentença, tá? Então, começando no 513. E aqui aquela ideia de subsidiariedade destacada pelo Renan Tamay, né? O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste título, observando-se no que couber, e aí aquela questão, porque tem regras específicas do cumprimento de sentença que vão afastar as normas gerais, né? No que couber, e conforme a natureza da obrigação, se é de fazer, se é de não fazer, se é de pagar a quantia. Eu estou gesticulando aqui, mas a minha mão não tá aparecendo, né? Enfim, eu gesticulando. Vamos lá.
o disposto no livro 2 da parte especial deste código, que é a parte que é denominada do processo de execução, né? Então, aqui a ideia de subsidiariedade já destacada pelo Renan Tamay. Parágrafo 1º. O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo. Por que provisório ou definitivo? Vejam, o cumprimento provisório vai acontecer sempre que estiver pendente de julgamento um recurso desprovido de efeito suspensivo. Essa é a questão, tá? Então, se está pendente de julgamento um recurso desprovido de efeito suspensivo, pode haver execução provisória. Pode haver, no caso aqui, o cumprimento de sentença provisória. Tá? Eu remeto vocês aqui à playlist sobre recursos, né? Aí a utilidade de se saber dos efeitos dos recursos, né? Sobretudo aqui o efeito suspensivo. Né? Porque se o recurso é dotado de efeito suspensivo, significa dizer que está suspensa a eficácia da decisão. E aí não poderá haver cumprimento provisório. Tá? Então, para haver cumprimento provisório, tem que estar pendente de julgamento um recurso desprovido de efeito suspensivo. Tá? E o cumprimento definitivo é aquele que é feito a partir de uma decisão já transitada em julgado. Tá? Então, far-se-á requerimento do exequente. Então, uma informação importante. Se o dever, né, se a obrigação é de pagar a quantia, não pode ser iniciado o cumprimento de sentença de ofício, ex officio. Por quê? Porque o legislador exige que haja requerimento do exequente. Tá? Nós vamos ver posteriormente que se o cumprimento de sentença for de obrigação de fazer ou não fazer, aí pode iniciar de ofício. Tá? Mas se é pagar quantia, tem que haver o requerimento do exequente. Senão não vai se iniciar o cumprimento de sentença, pelo contrário, os autos serão arquivados. Né? Podendo ser desarquivados no futuro, etc., mas não vai se iniciar o cumprimento de sentença de ofício, tá? Porque o legislador diz expressamente que tem que haver a provocação do exequente. Aqui é diferente do processo do trabalho, né, que se inicia de ofício, bem diferente do processo penal também, que vai se iniciar de ofício. Percebam que aqui uma força maior da inércia, né, no processo civil, né, um aguardo da provocação do exequente para que se inicie o cumprimento de sentença se a obrigação é de pagar a quantia. Tá? Parágrafo 2º. O devedor será intimado para cumprir a sentença. Então veja, normalmente ele é intimado, porque normalmente há sincretismo. Já falei desse assunto no vídeo introdutório, né? Então, havendo sincretismo, ou seja, uma fase inicial de conhecimento e posteriormente uma fase de cumprimento de sentença, vai ser apenas intimado o exequente. Agora, se você imaginar um título executivo, a gente vai chegar no 516, apesar de eu já ter falado dele num vídeo anterior, no vídeo que eu falo dos princípios fundamentais da execução, que aliás é um vídeo que eu pretendo refazer, o áudio dele não está muito bom. Existem títulos executivos que vão fazer com que a execução, digamos assim, comece do zero. Não vai haver uma fase anterior de conhecimento e uma fase posterior de execução. Não vai. Uma fase de cumprimento de sentença, né? Existem situações em que o título executivo judicial será trazido pela primeira vez a uma vara civil, né? Por exemplo, uma sentença estrangeira homologada pelo STJ. Tanto que o exequente terá, nesse caso, que fazer uma petição inicial, né? Uma sentença penal, uma sentença arbitral. Então, nessas situações não haverá citação, não haverá intimação, haverá citação. Tá? Mas, se houver sincretismo, se é uma sentença proferida em vara civil, então ele vai ser intimado. Tá? Mas essa observação é importante. Há situações em que pode haver citação. São situações em que não há sincretismo. Os melhores exemplos: sentença arbitral, sentença estrangeira, sentença penal, sentença estrangeira e penal, estrangeira e arbitral, sentença arbitral. Tá? Nessas situações, pela primeira vez, o pedido vai ser feito perante uma vara civil e, nesse caso, o executado será citado. Inciso 1. Aqui, como ele vai ser intimado, né? Pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, constituído nos autos. É como normalmente ocorre. 2. Por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso 4, que a gente vai já ver. 3. Por meio eletrônico, quando no caso do parágrafo 1º do 246 não tiver procurador constituído nos autos. 4. Por edital, quando citado na forma 256 tiver sido revel na fase de conhecimento.
Parágrafo 3º. Então, não são formalidades e depois vocês consultem esses artigos, não vou cansá-los lendo os demais dispositivos. Vamos nos concentrar aqui nas disposições gerais, tá? Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, 2 e 3, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço, sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do 274. Então, é importante que seja comunicada a mudança de endereço, né? Porque se porventura a intimação for remetida, por acaso, para o endereço já constante dos autos, se ele tivesse mudado de endereço, vai ser tida por válida a intimação. Tá? Parágrafo 4º. Se o requerimento a que alude o parágrafo 1º for formulado após 1 ano do trânsito em julgado da sentença, então demorou a ser iniciado o cumprimento de sentença, né? A intimação será feita na pessoa do devedor, não mais na pessoa do advogado, né? Por meio de carta com aviso de recebimento encaminhado ao endereço constante dos autos. A importância dele é manter o endereço atualizado, né? Observado o disposto no parágrafo único do 274 e no parágrafo 3º desse artigo. Parágrafo 5º. O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do cobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. O STJ já tinha um enunciado de súmula que tratava desse tema e agora expresso aqui no Código de Processo Civil. Por que nesse caso ele não vai poder ser executado? Porque ele não teve a oportunidade de participar da fase de conhecimento, né? Ora, se ele não teve a oportunidade de participar da fase de conhecimento, não pode a decisão ser executada contra ele, sob pena de serem violados o devido processo legal, contraditório pela defesa. Então, para que o título executivo judicial alcance o fiador, alcance o coobrigado, alcance o responsável, eles têm que ter tido a oportunidade de participar do processo de conhecimento. Isso normalmente se faz através de chamamento ao processo, né? Eu remeto vocês à playlist de processo de conhecimento. Lá eu falo, tem um vídeo específico sobre intervenção de terceiros. Mas o importante é isso, é que seja dada a ele essa oportunidade. Se ele não participou porque não quis, aí muito bem, ele poderá ser executado. Mas se não foi dada a ele essa oportunidade, ele não poderá ser executado, porque ele não teve essa oportunidade de participar do processo de conhecimento. Tá? 514. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita à condição ou termo, aí é importante dar uma olhada em direito civil para ver essas obrigações, né? Condição, futuro incerto, né? Termo, futuro certo, né? É bom olhar uma obra de obrigações para ver direitinho isso. Então, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo. Por quê? Porque senão a obrigação não será exigível. Lembre que o título executivo é a prova da existência de uma obrigação líquida, certa e exigível. Ora, se a relação jurídica está sujeita à condição e não se realizou a condição, enquanto ela não se realizar, a obrigação não é exigível, né? Se é uma relação jurídica que está sujeita a termo, enquanto não ocorreu o termo, a obrigação não é exigível. Então essa é a ressalva feita aqui pelo 514, tá? A obrigação tem que ser exigível. 515. O 515 eu já falei dele no vídeo que eu postei a respeito dos princípios fundamentais do processo de execução. Então eu remeto vocês a ele, tá? Sabendo que é um vídeo que eu vou refazer. Eu pretendo refazer esse vídeo. Eu assisti ele agora, antes de começar a fazer esse vídeo, até para confirmar se eu tinha falado do 515 nele. E eu percebi que o áudio não está legal, então é um vídeo que precisa ser refeito. Eu vou refazer, vou atualizar, vou trazer mais informações, mas por hora ainda serve para vocês verem aqui o que dizem o caput e os incisos do artigo 515, que nada mais faz do que prever quais são os títulos executivos judiciais, né? Tem apenas um acréscimo que eu farei aqui, até por conta da observação que o aluno fez em sala de aula. Eu comentando em sala de aula esse artigo, e aí falei que tinha postado um vídeo a respeito desse assunto, que eu falava desse artigo, e aí o aluno me chamou a atenção dizendo: professor, no vídeo que você postou sobre os princípios fundamentais do processo de execução, você não fala do parágrafo 2º. Eu falei: é mesmo? Ele falou: você não falou do parágrafo 2º do 515. E realmente eu não falei. E eu vou corrigir isso agora, tá? Esse parágrafo 2º é uma grande novidade. O código anterior não tinha regra similar, tá? Olha o que diz o parágrafo 2º do 515. A autocomposição judicial que envolver sujeito estranho ao processo, melhor dizendo, a autocomposição judicial pode envolver
sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Isso é um achado. E no código anterior isso era impossível, né? Eu até comentei com os alunos em sala de aula, ano passado, eu tive a oportunidade de fazer uma audiência em São Paulo. Né? Um cliente meu fez questão que eu fosse, quem acompanha meu canal sabe, eu advogo em Manaus, é aqui que eu atuo, mas esse cliente fez questão que eu fosse a uma audiência de conciliação. Aí eu fiquei muito honrado com o convite, disse até que poderia haver um colega que poderia fazer no meu lugar, mas ele fez questão de que eu fosse. Fiquei muito honrado, né, com a confiança depositada no meu trabalho, e fui fazer a audiência de conciliação em São Paulo. E chegou um determinado momento em que eu quis aplicar a regra do parágrafo 2º. E a juíza, enfim, não sei por que motivo, mas ela até me chamou a atenção. E disse: doutor, você não pode querer fazer um acordo a respeito de pessoa que não faz parte do processo. Para que se trate desse assunto, vai ter que ser proposta uma outra ação. Não sei, talvez ela estivesse me testando, enfim, não sei. Eu sei que eu tive que suscitar o parágrafo 2º. Eu falei: excelência, pela ordem, me parece que o Código de Processo Civil autoriza sim. No parágrafo 2º do 515, e eu usei meu celular, né, tem um vadimeconzinho nele. Falei: olha, o parágrafo 2º do 515 diz: a autocomposição judicial, era uma audiência de conciliação, né, pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre a relação jurídica de que não tenha sido deduzido em juízo. E nessa audiência estava intervindo o Ministério Público, que também acabou se pronunciando e dizendo: olha, não, realmente, se houver acordo, pode envolver pessoa estranha ao processo, pode envolver relação jurídica não deduzida. Então isso é um achado, porque aqui se observa a economia processual, duração razoável do processo. Imagina, se fosse prevalecer a ideia dessa juíza, não teria sido feito o acordo da forma como foi feito. E certamente haveria uma nova ação. Né? Como felizmente foi possível nós resolvermos o problema de forma mais ampla, evitou-se um novo processo, evitou-se uma nova ação. Tá? Então esse parágrafo 2º aqui é importantíssimo, é um grande avanço aqui no que diz respeito à possibilidade de, em autocomposição, ser trazida a pessoa estranha ao processo e até matéria que não foi deduzida em juízo. Né? No código anterior isso era impossível, né? Porque necessariamente iria acarretar para a postura de uma nova ação. Né? Bem, o 516. O 516 ele trata de competência. Tá? Competência para o cumprimento de sentença. Então veja o que ele diz. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante. Então onde é que vai ser feito o pedido de cumprimento de sentença? Perante. Os tribunais nas causas de sua competência originária. Então sempre que houver uma causa de competência originária do tribunal, é lá que tem que ser feito o pedido de cumprimento de sentença. Até porque essa causa de competência originária ela não passa pela primeira instância, né? Ela vai ser iniciada direto no tribunal. 2. O juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Aqui uma pequena impropriedade, um pequeno deslize do legislador, porque quando o tribunal exerce competência originária, ele está fazendo às vezes de primeiro grau de jurisdição. Né? Primeiro grau de jurisdição quer dizer onde a causa foi julgada primeiro. Né? Quem é o juízo que primeiro vai processar e julgar a causa? Esse é o juízo de primeiro grau. É que existe uma certa confusão entre grau de jurisdição e instância, né? Como o primeiro grau geralmente ocorre na primeira instância, acaba havendo essa confusão. Mas percebam que quando o tribunal tem competência originária, o primeiro grau pode acontecer perante o órgão de segunda instância. Pensem, por exemplo, numa situação daquelas previstas no artigo 102, inciso 1 da Constituição. O Supremo Tribunal Federal vai ter competência originária. Ele tem competência originária ali e vai atuar como órgão de primeiro grau. Né? Até há quem pense que aqui é uma violação do princípio do duplo grau. Eu tenho um vídeo postado sobre isso na minha playlist de Teoria Geral do Processo. Recomendo até que vocês deem uma olhada lá. Então houve uma certa confusão aqui, mas entendam que no inciso 1 está sendo dito que tem que ser no tribunal, na sua competência originária, e aqui na verdade acho que a intenção foi falar de órgãos de primeira instância. Né? Houve uma confusão de instância com grau de jurisdição, mas enfim. Então o juízo que decidiu a causa em primeiro grau. Bastava ele, né? Que quando for causa de competência originária do tribunal, é claro que seria lá, mas enfim. Pequeno deslize aqui com relação à utilização de termos técnicos, né? Que aliás é um grande problema que a gente enfrenta no Brasil, seja no aspecto legislativo, a gente está vendo aqui, seja na jurisprudência, enfim, no Brasil não há muito rigor na utilização de termos técnicos, isso às vezes dificulta muito a compreensão do direito, né? Mas enfim. Inciso 3.
o juízo civil competente, quando se tratar, olha lá aquelas situações em que não há sincretismo, as situações em que vai haver citação, ó, sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Então aqui o legislador remete o exequente às normas gerais de competência, como do artigo 53, por exemplo, né? Vai se aplicar as normas gerais de competência, porque vai ser feita uma petição inicial e pela primeira vez essa questão vai ser suscitada perante uma vara civil. Tá? Não vai haver sincretismo aqui. Quem não está entendendo a expressão sincretismo, olha lá o vídeo introdutório, tá? Para poder acompanhar melhor. Porque em homenagem àqueles que já assistiram, não vou ficar repetindo aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo e cansativo. O parágrafo único, ele traz regalias ao exequente. Isso mostra muito bem o princípio do resultado, né? Segundo o qual a execução é voltada para atender os interesses do exequente. Então, olha as regalias que o exequente tem, aqui ao iniciar o cumprimento de sentença. Ó. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, perceba que o 1 não entra. Se for competência originária do tribunal, é lá que tem que ser feito o cumprimento. Né? Não se dá outra opção aqui para o exequente. Mas se for as hipóteses dos incisos 2 e 3, ou seja, a causa decidida em primeira instância, ou aquelas em que não há sincretismo, aí o exequente poderá optar, fica a critério dele, tá? Pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontram os bens sujeitos à execução, ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer. Casos que a remessa dos autos, quando houver sincretismo, né, os autos do processo, a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Então, esse aqui é um grande avanço também. E materializa o princípio do resultado. Regalias dadas ao exequente, né, no cumprimento de sentença. Ele tem essas opções e fica a critério dele. Em sala de aula, até levei para meus alunos algumas questões de conflito de competência, conflito negativo de competência, em que teve que haver o pronunciamento de alguns tribunais mostrando que deve prevalecer a regra do parágrafo único e que a escolha fica realmente a critério do exequente. Bem, vamos em frente. Derramei água aqui, bicho. Vamos lá. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para o pagamento voluntário. Tem muita questão de concurso que faz pegadinha nisso aqui e sugerem que o protesto pode ser feito de imediato. Não pode. Tem que ser feito após transcorrido o prazo para o pagamento voluntário. Né? O 523 trata do cumprimento de sentença em que se busca a exigibilidade de pagamento de quantia certa. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre ele, tá? Fala da multa de 10%, honorários, é bem interessante. Depois eu vou fazer um vídeo específico para cada um desses procedimentos de cumprimento de sentença, tá? Parágrafo 1º. Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. Então basta levar isso ao cartório e, claro, mostrando que houve o transcurso do prazo e o protesto vai ser feito, né? E aqui formalidades, né? A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 dias e indicará o nome, a qualificação do exequente, do executado, o número do processo, o valor da dívida, a data do decurso do prazo, para poder ficar provado que o protesto pode ser feito, né? Para o pagamento voluntário. Veja que eu já vi críticas a essa possibilidade de protesto do título executivo judicial. Na prática é bem eficaz, tá? Na prática é bem eficaz, mas eu já vi em artigos científicos, enfim, em leituras feitas anteriormente, e alguns criticam, dizendo que possibilitar o protesto do título executivo judicial seria meio que colocar em descrédito a atividade judicial. Eu não concordo, mas eu até entendo quem pensa dessa forma, né? Mas o fato é que na prática isso acaba servindo também de meio de coerção, né? E uma restrição ao crédito dessa natureza pode muitas vezes incentivar, né, entre aspas, o executado a cumprir sua obrigação, né? Então, parágrafo 3º. O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer as suas expensas, tá? Ele que vai arcar com essas despesas, né? E sob sua responsabilidade, a anotação da propositura da ação à margem do título protestado. É como se ele dissesse, olha, ok, eu fui protestado, mas eu propus uma ação rescisória e pode ser que eu tenha sucesso. Então, a depender do caso, de repente isso pode até tirar alguma restrição de crédito que ele possa ter tido em razão do protesto, né? Quem sabe. Parágrafo 4º. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório no prazo de 3 dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação
integral da obrigação, né? Então, principal, juros, multa, honorários, custas, tem que pagar tudo. E aí o protesto vai ser retirado. Tá? 518. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz. Depois a gente vai ver o 525, vamos ver a impugnação em cumprimento de sentença, né? Mas aqui uma grande diferença. Enquanto o executado pode fazer essas arguições dentro do processo de execução, não deixa de ser, né? Dentro aqui do cumprimento de sentença, se for o título extrajudicial, ele vai se propor, ele vai se opor via embargos à execução, que tem natureza de ação. E ter autuação apartada tem rito próprio. Então é uma grande diferença aqui para a execução fundada em título extrajudicial. Tá? E por fim, mas não menos importante, o 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, as decisões que concederam tutela provisória. Então percebam que as decisões que concedem tutela provisória também podem ser objeto de cumprimento de sentença. Então veja, o termo é cumprimento de sentença, mas sentença aqui em sentido amplo, tá? Em sentido lato, porque pode abarcar acórdão, pode inclusive ser objeto aqui decisão interlocutória. Então poderia se falar, eu já vi autores dizendo que melhor seria falar em cumprimento de decisão. Mas enfim, usaram esse nome, ficou cumprimento de sentença, mas não levem isso ao pé da letra. Porque aqui se vê a possibilidade de ser objeto do cumprimento de sentença, decisão interlocutória. Tá? É a regra do 519. Bem, feitas essas considerações, ainda que brevemente, né? Vamos passar novamente ao nosso roteiro para nós finalizarmos com uma questão de concurso. Acredito que fique fácil para vocês agora resolver essa questão. Foi aplicado em 2016, Ministério Público do Paraná, prova para promotor substituto. Então vamos ver o questionamento. Vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre o cumprimento de sentença do Código de Processo Civil 2015. Né? Essa ressalva foi feita porque o concurso foi em 2016, para deixar claro que não era uma questão a partir do Código revogado. Né? Vamos começar pela letra E. No período entre o trânsito em julgado e o pedido de cumprimento de sentença, requerido pelo exequente, o executador não tem qualquer meio disponível para regularizar o pagamento da dívida, salvo contato direto com a outra parte. Tem um dispositivo específico no Código de Processo Civil, vou até mostrar para vocês, se não me falha a memória, é o 526, se eu não estiver enganado. Ele coloca essa possibilidade de o exequente tomar a iniciativa de pagar a dívida. Ele toma essa iniciativa. Quer ver? Deixa eu ver se eu não estou enganado. O fato é que o devedor, né, que normalmente é o devedor, exatamente, é o 526, ainda bem que a memória não me falhou. Eu vou aumentar a fonte para vocês poderem enxergar melhor. E eu também. Olha lá, ó. É disso aqui que está falando a letra E, ó. Só que lá de forma equivocada, lá está errado. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. Então vejam, o executado, aquele que seria o executado, pode tomar iniciativa sim. Tá errada a letra E. Ele não tem, tá errado dizer que o executado não tem qualquer meio disponível para regularizar o pagamento, salvo o contato. Não, ele pode, o 526 autoriza ele a tomar iniciativa. Isso é até interessante que recentemente um aluno, o Jacó, e uma aluna também, a Valquíria, são de turmas diferentes. Primeiro o Jacó me falou, usou um termo que para mim, francamente, para mim era desconhecido. Confesso que eu não conhecia esse termo, de execução invertida. Aí ele falou, só execução invertida, não sei o que. Eu falei, Jacó, olha, me perdoa, mas para mim esse termo é novo, eu não conheço essa expressão, vou procurar me informar. E não deu nem tempo de eu pesquisar, e na aula seguinte a Valquíria, da outra turma, já também tocou nesse assunto. Execução invertida. Aí na hora, eu estou dando aula aqui pelo computador, né? Eu já acessei a internet, dei uma pesquisada, e aí eu vi que estão chamando de execução invertida exatamente essa situação do 526. De o devedor tomar a iniciativa de pagar. Eu francamente acho essa expressão bem equivocada, porque vai contra toda a ideia de execução propriamente dita, né? A execução tem essa ideia de obrigar um indivíduo a cumprir a obrigação que lhe é imposta no título executivo, né?
Ora, se o próprio devedor toma a iniciativa de cumprir sua obrigação, a rigor ele está até evitando a execução, né? Enfim, mas, como uma vez eu vi o Pablo Stouza dizendo numa aula dele, ele dizendo que às vezes te perguntam algo que você sabe com um nome que você não conhece. Então, isso é que estão chamando de execução invertida. Pelo que me disse a Valquíria, a Fazenda Pública tem feito muito isso, né? A Fazenda Pública tem tomado essa iniciativa. Enfim, quando eu for falar do procedimento, do cumprimento de sentença que se busca o pagamento de quantia certa, eu falo melhor do 526 para vocês, tá? Do que alguns estão chamando aí de execução invertida. A letra E está errada. Letra D. De acordo com o Código de Processo Civil de 2015, a decisão interlocutória estrangeira é título executivo extrajudicial. Não. É título executivo judicial, tá? Está lá no 515. Remeto vocês ao vídeo que eu falo dos princípios gerais do processo de execução. Tem 2 vídeos, é o primeiro. Depois tem uma continuação, mas é no primeiro que eu falo do 515. Letra C. Em todas as hipóteses do cumprimento de sentença, a intimação do devedor será realizada na pessoa de seu advogado. Nós vimos que não, né? A depender do tempo, né? Se depois de 1 ano, né, do trânsito em julgado, vai ter que ser feita pessoalmente. Né? Então a letra C está errada. Sem falar que às vezes nem intimação tem, e sim citação, né? Letra B. A decisão judicial transitada julgada poderá ser imediatamente levada a protesto. Olha aí, ó, como eu falei que eles costumam perguntar isso. Ó. Isso aqui eu vi em várias questões de concurso já. A decisão judicial transitada julgada poderá ser imediatamente levada a protesto. Não, não é imediatamente. Tem que esperar o transcurso do prazo para o pagamento voluntário, né? Para o cumprimento voluntário da obrigação. Então, veja, a gente nem leu ainda, mas a gente já sabe que a correta é a letra A, né? Quando o cumprimento de sentença se efetuar perante juízo de primeiro grau de jurisdição, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontram os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. Está correta a letra A, conforme o parágrafo único do 516 que nós acabamos de ver. Então a resposta é essa. Alternativa A, 516, parágrafo único do Código de Processo Civil, é o fundamento legal. Minha gente, estamos nesse período, né, confuso, nesse período difícil de pandemia. Eu espero que vocês estejam bem, aproveitem esse período para estudar, para se preparar. Eu tenho a felicidade de poder trabalhar no meu apartamento. Sei que muita gente precisa sair. Tomem cuidado, essa doença é perigosa e, se Deus quiser, nós vamos superar essa situação dentro em breve, tá? Claro que esse vídeo aqui é uma introdução ao tema, mas para despertar o interesse de vocês pelo assunto. De qualquer modo, eu espero que vocês tenham gostado, que o vídeo seja útil a vocês. Fiquem com Deus, se cuidem, por hoje é só. Até a próxima.